eu não poderia deixar de trazer de propósito, mas segundo a direção de Deus, uma mensagem intitulada As 7 marcas de uma igreja vitoriosa, porque vejo que esta igreja tem sido vitoriosa aqui na América do Norte. São Marcos capítulo 16, versículos 15. Versículos 15 a 20 para a nossa meditação. Marcos 16, versículos 15 a 20. As 7 marcas de uma igreja vitoriosa. Nos diz assim a palavra do Senhor. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Versículo 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Vamos ler todos juntos este versículo 20? Vamos ler todos em voz bem audível. E eles Amém. Podeis assentar. Muito obrigado. Queridos irmãos e demais ouvintes da palavra de Deus, aqui nós encontramos a receita que Deus quis dar à sua igreja, a igreja que vem vencendo barreiras, obstáculos e continua marchando para o seu alvo proposto, aguardando a vinda de Cristo Jesus, vivendo uma vida diferente no mundo tão indiferente aos conceitos de uma igreja vitoriosa. E de pregai o evangelho a toda criatura. Aqui a palavra está no imperativo. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem: em meu nome expulsarão demônios. A igreja de Cristo ainda tem a força deste sinal que lhe segue onde quer que ela for. Ela continua a expulsar demônios. Falarão novas línguas. A igreja de Cristo, que é o corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo, ela não vive de espetáculos, ela não vive de chaveco, ela não vive de Tylenol espiritual, mas ela tem sinais magníficos, conforme Paulo escreveu a Timóteo, dizendo: a igreja do Deus vivo é coluna e firmeza da verdade. Onde quer que ela for, o diabo terá que sair correndo, porque Jesus Cristo marcou esta igreja com seus sinais maravilhosos. Qual é a primeira marca de uma igreja vitoriosa? A marca do Espírito Santo. Esta é a primeira marca. Quando a Bíblia fala em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, o versículo 8: recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas na Judeia, na Samaria, em Jerusalém. Aonde quer que a igreja for, a sua principal identidade é a presença do Espírito Santo. É como se o Espírito Santo estivesse calçado no nosso sapato, vestido na nossa roupa, e aonde
aonde quer que a gente vá, a gente levanta a mão, Deus opera. A gente abre a boca, Deus fala. A gente abre os olhos, Deus compadece, porque uma força, aleluia, extrema do Todo-Poderoso dentro de nós, nos dando este prazer de fazer uma obra magnífica como igreja do Senhor na face da terra. Mas um grande preço foi pago para que Deus levantasse uma igreja tão poderosa. O próprio Cristo deu a sua cabeça, deu a sua vida. Cabeças rolaram para que uma igreja se levantasse maravilhosa sobre a face da terra. Nós vemos que no dia 24 de agosto de 1572, quando morreram de uma só vez 10 mil cristãos, o diabo de todas as formas, querendo parar o avanço, o crescimento da igreja, Catarina de Médici e o rei Carlos V da Espanha disseram: nós vamos dar leis aos cristãos, leis que favoreçam o crescimento do cristianismo, e reuniram em um só dia 10 mil crentes. Mas perto da meia-noite, quando foi dado o sinal, ali homens encapuçados, vestidos de preto, deram sobre aquela multidão e mataram 10 mil cristãos de uma vez só, no dia 24 de agosto de 1572. Mas a igreja não parou, porque a igreja, ela tem a marca do Espírito Santo, e porta se abre para que ela possa passar. Aleluias! Quando a primeira esquadra de calvinistas chegou ao Brasil, comandada por Vilé de Mengagnon, 14 homens, levando-nos o Evangelho pela primeira vez, foram recebidos da Baía da Guanabara. Aquela esquadra, quando foi recebida, eles foram pendurados em cordas na Baía da Guanabara, dizendo, o catolicismo já estava imperando através dos portugueses, que entraram levando toda a força idolátrica para aquele país. Disseram: nós vamos matar esses missionários, não vai existir cristianismo herético aqui. E eles amarraram aqueles missionários em cordas na Baía da Guanabara, e o vento levava aqueles corpos para lá e para cá. Quando a corda se rompia, eles caíam dentro d'água. Mas sobrou um, por nome Jean-Jacques Le Ballet. Ele começou a pregar cheio do Espírito Santo nas ruas do Rio de Janeiro, e de repente ele foi preso como agitador e levado para a forca. Na hora do seu enforcamento, diz que 3 mil pessoas estavam no plenário assistindo a morte daquele pastor. Mas quando o carrasco foi para puxar o cadafalso, tirar a sua vida, tentando parar o cristianismo, diz que a consagração daquele servo de Deus era tão forte que o carrasco não conseguiu. E de repente desce da tribuna Padre José de Anchieta, que dá nele uma porretada no pescoço, dizendo: vamos dar nele o chamado golpe da misericórdia, e mata aquele pastor bem diante daquela turba. Mas a igreja não parou. De repente chegam os ingleses e ordenam o primeiro pastor no Brasil da missão inglesa, da igreja presbiteriana, José Manuel Tranquilino da Conceição. Qual é a primeira marca de uma igreja vitoriosa? Será que a marca de uma igreja vitoriosa são as roupas de grife que nós usamos, o melhor perfume? Nada disso impressiona a Deus. O que impressiona a Deus é quando você chega numa igreja. O que temos visto aqui nesses 4 dias festivos é que o Espírito Santo, ele tem encontrado lugar para operar na vida de mulheres e homens, moças e rapazes, adolescentes e crianças, porque esta igreja, ela tem a marca do Espírito Santo. Aleluias! A Bíblia diz que a igreja que tem a marca do Espírito Santo, ela é intelectual. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4, está escrito: todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, se você fala a língua do Espírito, mesmo que você fale outras línguas mais, o diabo conhece. Mas quando você fala a língua do Espírito, o diabo tem que sair correndo, porque você está falando a língua de uma nova dimensão. Aleluias! Efésios 5, 27 diz que essa igreja nunca vai envelhecer. Diz que ela é nova, é sem mancha,
é sem ruga, ela é sem mácula, todos os dias. Esta é a primeira marca, a marca do Espírito Santo. Eu ouvi um pastor dizer acerca de um irmão que foi batizado com o Espírito Santo. E quando ele foi batizado com o Espírito Santo, ele recebeu um dom que de 30 em 30 minutos, ele dava um glória a Deus, falava uma língua e dizia, glória, aonde quer que ele fosse, que parece que em determinados lugares, o Espírito Santo está ficando um tanto quanto fora dos padrões exigidos pela igreja neomoderna, mas aquele irmão foi diferente. Se ele estava no trabalho, de 30 em 30 minutos, o Espírito visitava, ele dizia, glória. Se ele estava no ônibus, viajando, o Espírito visitava, ele, glória, e tornou-se conhecido como crente glória. Foi trabalhar numa empresa muito grande, de 3 turnos. De repente, às vezes ele estava para receber o seu cheque no dia de pagamento, mas o Espírito Santo visitava ele, glória! As pessoas se assustavam, porque ele fazia a diferença. Um determinado dia ele sumiu naquela empresa. Eles disseram, olha, o Glória morreu, o Glória morreu. Deve ter caído aí num forno desse de alta tensão, quem sabe de alta caloria, morreu. Mas alguém tem uma ideia? Não, ele trabalha aqui há 3 anos. E a gente sabe que entra um negócio dele, lá da religião dele. Ele fala uma língua, parece que lá das Arábias. A gente não entende aquela língua. E ele fala, glória, de 30 em 30 minutos. Vamos fazer o seguinte, vamos desligar todas as máquinas. Se ele estiver vivo, daqui 30 minutos, nós vamos saber se ele está vivo. Desligaram aquele maquinário. Todo mundo veio para o saguão daquela empresa e marcou no relógio. Vamos ver. Daí a 18 minutos, que ele tinha dado um glória há pouco tempo atrás, lá do almoxarifado, lá no canto, ele, glória! Aí todo mundo bateu palmas, olha, ele não morreu não, o diabo não matou ele não, ele está vivo, porque quantos crentes, o diabo diz para ele, faça greve de dar glória a Deus, não glorifique a Deus, não chore, não fale em línguas estranhas, mas graças a Deus, que Deus ainda tem uma igreja viva, crente glória, crente que chora, crente marcado com a marca do Espírito Santo. Esta é a primeira marca, a marca do Espírito. Porque o modernismo tem entrado com tanta força na igreja, que às vezes em determinados lugares, o tempo todo já não se fala mais em Jesus. Eu ouvi a história de uma igreja lá do Nordeste do Brasil, que o pastor passou 2 anos sem falar de Jesus. No domingo ele chega ao culto e tinha um bilhete lá em cima do púlpito, pelo amor de Deus, fala-nos de Jesus. Parece que há algo um tanto quanto quadrado, batismo com o Espírito Santo, profecia, a presença de Jesus. Às vezes é o anjo do ribuliço, é o anjo da ventania, é mais não sei o que, mas Deus está querendo uma igreja que tenha, aleluia, a presença do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Esta igreja, ela será triunfante, aleluias. Uma igreja marcada, porque é bonito a gente aplaudir, a gente dançar, mas quando você vê os lenços se movendo na sua igreja, você pode considerar, Deus está avivando aquele que está derramando o caldo do seu corpo na presença do Senhor. A sua alma é avivada quando você se derrama na presença do Senhor. A segunda marca de uma igreja vitoriosa, a marca da palavra. Essa é a segunda marca de uma igreja vitoriosa. O vale de ossos secos, 3 coisas, ou 3 razões pelas quais uma igreja se torna um vale de ossos secos. Primeiro, a ausência da palavra. Segundo, a ausência de um profeta. Terceiro, a ausência do Espírito. Aquele vale de ossos secos, conforme Ezequiel 37 estava lá, parecia um cemitério clandestino. Parece que era uma região dentro da nossa maneira limitada de pensar. Parecia um lugar cheio de erosões, cabeça de um lado, pé fora do lugar, antebraço fora do lugar, panturrilha fora do lugar, porque não tinha profeta, não tinha palavra, era apenas material amontoado, nada edificado. Mas quando Deus falou, filho do homem, poderão acaso esses ossos reviverem? Ele disse, Senhor Jeová, tu sabes. Profetiza sobre eles. Hoje nós estamos vivendo a era da informação, a eletrônica está no ápice de suas realizações.
Poderíamos levar para aquele vale de ossos secos os melhores programas de televisão. Poderíamos levar para lá telões com imagens sincronizadas e gente de voz impostada. Não resolveria. Nós tivemos no Brasil Rex Humbert, que pregou por 4 anos na televisão, foi uma maravilha, mas não resolveu tanto. Depois veio Jimmy Swaggart, que ficou por quase 6 anos na Rede Bandeirante, foi muito bom, mas não foi tão interessante. Mas aquele vale de ossos secos, aleluias, quando Deus diz, fala a estes ossos, foi a palavra não alternativa, mas a palavra visível de alguém que tem o poder de Deus. É aquele evangelismo do corpo a corpo. É aquela visita que você faz à casa daquela pessoa. Jesus te ama, Ele te quer. É muito bom essas informações que temos, isso é maravilhoso. Mas quando o profeta esteve presente, Deus falou com ele, fala aos ossos. Eu creio que ele deve ter gritado, ossos secos. Tudo quieto, tudo fora do lugar. Não tinha palavra, não tinha profeta, não tinha espírito. O espírito, parece que o espírito vem lá dos 4 ventos, quando Deus manda ele profetizar. Mas quando ele disse assim, ouvi a palavra do Senhor, o osso, shh, a palavra atuou. Ouvi a palavra do Senhor, a outra perna, shh, é a palavra. O profeta já estava em ação, e agora profetizando a palavra. Ouvi a palavra do Senhor, e os ossos começaram a correr. A orelha para o seu lugar, a perna para o seu lugar, a mão para o seu lugar, a cabeça para o seu lugar, o nariz para o seu lugar, a panturrilha da perna para o seu lugar, o pé para o seu lugar. Ouvi a palavra, porque se a igreja anda alicerçada na palavra, ela tem a palavra nos rins para ter a cura da palavra, ela tem a palavra no coração para não pecar contra Deus, ela tem a palavra nos lábios para ter o sabor da palavra, ela tem a palavra nos olhos para ter a visão da palavra. E quando nós andamos na palavra, o diabo tem que sair da frente, que sob o poder da palavra a igreja caminha. Você pode aplaudir ao Senhor por isso nesta noite? A palavra, Hebreus 4:12 fala, a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, penetra na divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. George Foreman, um dos maiores boxeadores que a terra conheceu, quando ele venceu Cassius Clay, passou a se chamar Muhammad Ali, tornou-se o homem mais rico no mundo do boxe. Há anos atrás, um dia ele esteve em uma parte de Nova York e visitou uma igreja pequenininha na época do Natal. Sentiu o desejo de entrar naquela igreja evangélica, os cantores cantaram, houve apresentações, teatros, e no final do culto, o pregador trouxe uma mensagem de 14 minutos. 1 João 5,12, na qual ele enfatizou, aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Ele viu viu e assistiu todo aquele aparato, mas a palavra ficou no coração, aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Ele saiu de lá, ele disse, eu vou para minha casa, vou entrar em meu escritório, vou consultar os livros dos maiores ateus que a terra conheceu. Ele leu Nietzsche, ele leu Karl Marx, ele leu Voltaire, tentando fugir, mas parece que o similar do vento dava nas ombreiras da janela e a palavra batia, aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Ele disse, eu vou fugir, eu vou pescar, eu tenho uma casa de campo, tenho uma lagoa, eu vou passar algumas horas lá no crepúsculo do dia, eu vou pescar, eu vou fugir desta voz, e Deus no encalço dele, aquele que tem o Filho, porque quando a palavra resolve te pegar, quando a palavra resolve estar no seu encalço, quando a palavra resolve, aleluia, a te buscar, aonde quer que você for, a palavra está ali, te fazendo lembrar e recordar. Shermanai derrame cantarábia. Quando ele estava pescando, o coachar do sapo vinha lá do fundo da lagoa. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Passaram-se 6 meses, ele foi convidado para lutar pelo título de peso pesado no mundo do boxe. Foi para Las Vegas, 6.000 pessoas estavam nas plataformas daquele ginásio.
A medicina havia constatado que do lado esquerdo do coração dele foi constatada uma hipertrofia, que de acordo com a força, por causa da luta, o desgaste de energia, o coração talvez não suportasse a força do combate. O Espírito Santo aproveitou aquela hora, quando a multidão gritava: "The best", o melhor, é o nosso campeão, George Foreman. O Espírito Santo falou: tem 6 meses